Você conhece a história de José? Não é José pai de Jesus, não. É José do Egito. José filho de Jacó, que tinha 11 irmãos. Essa história tem tudo a ver com perdão. José era filho de Jacó, né? Um dos 12 filhos de Jacó. E ele era o filho preferido de Jacó. Jacó gostava muito dele. E ele era um dos mais novos também. E ele dava um tratamento especial para José. E o próprio José também tinha sonhos que mostravam assim que ele ia ser o maior dentre os irmãos dele, né? E aí os irmãos dele, por essa e por outras, né, essa preferência do pai, esses sonhos dele, os irmãos odiavam José, né? Achavam que, né, o pai gosta mais dele, tudo, e odiavam ele. No final, esse ódio chegou a tal ponto, né, de forma injusta, assim, né, porque afinal era irmão deles, não precisava tratar dessa forma, mas esse ódio chegou a tal ponto que teve um dia que eles estavam longe do pai dele, lá no campo, lá no lugar rural, e eles pegaram José e quiseram praticamente matar ele, né? Falaram, ó, vamos matar ele aqui, jogar ele nesse buraco aqui, e aí vai sumir, né? Vai dar um sumiço nele. Acabou que um dos irmãos lá convenceu a não matar José, e aí só jogaram ele dentro de um poço, assim, bem fundo. E aí ele deixou ele lá. Até que passaram os comerciantes, uma caravana, né? Naquela época lá, umas caravanas passando para vender coisas em outro lugar, no caso lá no Egito, e passaram pela terra lá de José. E aí quando os irmãos de José viram aqueles mercadores, aqueles comerciantes, eles pegaram José e venderam José como um escravo para aqueles mercadores. E aqueles mercadores levaram José para o Egito, uma terra estrangeira. E lá ele foi vendido como escravo para um homem muito importante do Egito. Então olha só até que ponto chegou o ódio dos irmãos dele. Quiseram matar, não acabaram não matando, mas venderam ele como escravo, para ele passar o resto da vida dele em uma terra estrangeira, trabalhando como escravo, né? Sendo propriedade de outra pessoa. E aí mentiram pro pai dele falando que ele tinha morrido, né? E o pai dele ficou muito triste, né, o Jacó, e achou que realmente que o filho dele tinha morrido. Então olha que irmãos terríveis que José tinha. Mas lá no Egito acabou que Deus abençoou ele no sofrimento dele, Deus deu ainda prosperidade, né? Ele trabalhou bem lá pro senhor dele egípcio, e ele foi evoluindo, né, na carreira, vamos supor assim, de escravo. E ele foi colocado assim para cuidar de toda a casa do senhor dele egípcio. Ele era um escravo assim de alta reputação lá na casa do senhor dele. Até que a mulher desse senhor egípcio quer adulterar com José, né? A mulher do egípcio quer adulterar com José, e José não quer, porque ele, né, ele não pode fazer isso diante de Deus. E aí a mulher dele acusa ele falsamente, falando que ele quis abusar dela. E aí o senhor egípcio acredita na mulher e joga José, o seu escravo, na prisão. E lá José vai mais uma vez pro fundo, assim, né? Vai piorando de mal a pior. Primeiro como escravo, rejeitado pelos irmãos, e agora como prisioneiro. É jogado lá na prisão. Só que Deus é tão bom com José que lá na prisão ele também prospera e ele acaba ajudando a cuidar dos outros presos na prisão. Um carcereiro fica amigo dele e gosta dele. E Deus abençoa José lá. Até que a história é longa um pouquinho, eu vou resumir. Um belo dia, José começa a ter interpretar sonhos. E aí o faraó, que era o rei do Egito, fica sabendo dessa interpretação. Um dia ele tem um sonho que deixa ele apavorado. E ele chama José da prisão, depois de muito, muito tempo, né? Ele estava lá no Egito, acho que foi alguns anos na prisão. E ele chama José para interpretar o sonho dele. E José interpreta o sonho dele. E ele interpreta tão bem algo que ninguém podia fazer. E o faraó coloca então José como governador do Egito. E ele sai de prisioneiro escravo para governador, a pessoa mais importante depois do rei. Então Deus exalta José. E a história é interessante porque os irmãos que fizeram aquela coisa tão errada com José, eles vão até o Egito para comprar comida, porque teve uma fome em todo o mundo. E aí José, ele era administrador dessa comida do Egito, porque o Egito plantava muito. E aí os irmãos de José, depois de muitos anos, aparecem no Egito querendo comprar comida, porque todo mundo veio comprar comida no Egito. E aí, só que eles não reconhecem José, porque José falava já outra língua, né? E estava lá com os trajes egípcios. E eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. E aí tem uma história muito longa, né? José querendo né, aproximar os irmãos dele, fazendo algumas coisas.
para eles voltarem e tudo mais. No final, né, depois de certa forma, os irmãos lá ficarem um pouco, né, amarrados lá com José, José fala: eu sou José. Ele se revela lá no capítulo. Essa história começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50. É uma história bem longa que eu estou resumindo aqui para vocês. Mas no capítulo 45, diz assim, no versículo 1: depois de muito tempo, muita enrolação lá de José com os irmãos, ele se revela, ele fala quem ele é. E ele chora, ele grita, fala para todo mundo sair da sala, e aí ele se revela e começa a chorar muito alto. E aí fala: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Os irmãos ficaram chocados, né? Como assim o José, aquele irmão que a gente vendeu, ele está aqui agora, é governador do Egito, como assim? Esse é o versículo 3, né? Do capítulo 45. Aí ele fala, José, né? Chega mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aí ele explica que ia ter a fome, né? Durante 7 anos, e que José foi enviado para o Egito por Deus para ele salvar muita gente. Porque ele teve o sonho, né? Ele alertou o faraó para fazer reservas de comida para os anos de fome que iam seguir. Então, através dele, muita gente é preservada, inclusive os irmãos de José, a vida deles é preservada por José. Que olha só, né? Aquele que eles traíram, agora era um instrumento de Deus para preservar a vida deles. E olha o que José fala. Depois de tudo isso, né, ele podia ter muito rancor, mas ele fala: não se recriminem, nem se aflijam, foi Deus que me enviou para cá. E aí ele recebe toda a família dele no Egito, inclusive Jacó, que estava vivo, o seu pai, e ele meio que perdoa eles, né? Ele trata bem eles. Ele retribui o mal que eles fizeram para ele com o bem, tratando eles bem, sustentando a família deles no Egito, de todos os 11 irmãos do pai e de todas as esposas e filhos dos irmãos. E eles vivem no Egito com fartura lá, bem cuidados. E depois, né, tem a fome e tudo mais, e ele é cuidado. E lá no capítulo 50, para terminar nossa história, depois que o pai de José morre, Jacó, os irmãos ficam com medo, né? Olha o que ele fala lá no capítulo 50, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Né? Será que José, agora que o pai morreu, vai se vingar da gente? Será que ele guarda rancor? Será que ele não perdoou? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Então os irmãos agora vão diante de José e pedem perdão. Perdão pelos seus pecados, perdão por toda a maldade que eles fizeram. E aí José chora, né? Lembrando dessa história tão terrível. Tanto sofrimento que ele teve durante tantos anos por causa disso. Se não me engano, ele foi para o Egito com 17 anos, adolescente ainda. E nessa época estava, né, que ele foi virar governador, acho que era uns 30 anos já que ele tinha, né? Então se vê, ele ficou muito tempo. Eu não lembro direito as idades, mas é bastante tempo. E agora, quando Jacó morreu, ainda era mais tempo ainda, né? E aí, olha que fala. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Então os irmãos mandam alguém falar para pedir perdão, e depois eles vêm e se oferecem como escravos de José. Aí olha o que José responde. Versículo 19, do capítulo 50 de Gênesis. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha o que ele fala. Ele reconhece que eles realmente fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. E foi para preservar a vida deles. E aí ele fala: não tenham medo, eu vou sustentar vocês. Não é porque o meu pai morreu que eu vou me vingar. Em outras palavras, né, ele perdoa os irmãos dele e retribui o mal com o bem. E aí ele tranquiliza os irmãos dele e fala amavelmente. Então, olha que interessante, né?
A história de José é interessante. Ela fala de alguém que foi muito injustiçado, que recebeu muitas coisas ruins, que teve a vida meio que destruída por um certo tempo, pelos irmãos. Mas diante de tudo isso, ele reconhece a mão de Deus, o cuidado de Deus nisso tudo, em todo o seu sofrimento, e ele perdoa os irmãos de José. Ele perdoa os seus irmãos. Então, isso é um exemplo aí de uma história do Antigo Testamento para servir de exemplo para a gente. Talvez alguém próximo te fez um mal, né? Alguém da igreja, alguém da sua família, algum amigo. Perdoe, entregue isso para Deus, né? Deixe Deus retribuir a cada um, né? Não fique carregando rancor, né? Querendo se vingar. Esse julgamento é com Deus. Faça como José e perdoe. Essa história é tão legal que mostra tudo que Deus fez através de José e como Deus usou José para salvar os irmãos dele da fome, né? Sendo que ele podia ter matado os irmãos dele, mas Deus usou ele para salvar os irmãos dele. E tudo isso passou pelo perdão. Se José não tivesse perdoado, né, nada disso teria acontecido. Então, assim, perdoe e deixe Deus te usar, não para fazer mal para as pessoas, mas fazer o bem. Em troca do mal que você recebeu, para você fazer o bem. Isso é servir a Deus, né? Isso é ser uma bênção nas mãos de Deus, né? Um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Então fique com essa história, espero que tenham gostado e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre perdão. O que a Bíblia diz sobre perdão? Parte 12, acabamos de falar. Até a próxima.